Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, dia 18 de maio. Já vamos passando a metade de maio, dia de São João I, Papa. E, pois, aqui de volta com vocês, Padre Felipe Neco, nessa manhã fria de Curitiba. Acordei cedinho hoje, estávamos, não sei se era 6, 8, 9 graus aí de manhãzinha aí, 6 da manhã, levantamos hoje, fizemos um pequeno sacrifício para celebrar a missa com a família que estava indo aqui, mas, pois, valeu o esforço aí, celebramos a missa no rito antigo, no rito tradicional e, pois, já levamos ao aeroporto, já estamos aqui de volta, né, Padre? Isso aí, é uma alegria estar com vocês. Aqui é o Padre Renan. O Padre Felipe está com frio, mas está com uma camiseta aqui de verão, a nossa goiabeira tradicional dos legionários. Eu estou aqui morrendo, congelando. Já até tomei uma bebida quente aqui para esquentar antes do podcast, que está muito frio mesmo. Mas é uma alegria estar com vocês de novo nesse novo episódio, nessa nova semana. É já quase 2 semanas, né? Porque quinta-feira gravamos, da semana... Depois do Dia das Mães aí do Padre Felipe. Dia das Mães, tive a alegria de poder ir para grande São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Rio de Janeiro. Amarante São Gonçalo é na Espanha, Amarante é daí onde é o santo, São Gonçalo do Amarante. Eu lembro que eu escutava uma rádio lá, uma rádio católica, e sempre, até esqueci o nome dele, ai Senhor, que pena, que fazia a rádio, e ele sempre começava São Gonçalo do Amarante, tinha oração de São Gonçalo e tudo, mas então aí São Gonçalo, minha cidade de origem, aí estava minha mãe, tive aí, pois, toda semana, fui na sexta-feira, como já tinha falado para vocês, até retornei essa sexta-feira, uma semaninha por lá. Foi uma bonita experiência de poder estar com a mamãe pro Dia das Mães. Fui celebrar na casa da minha irmã esse Dia das Mães, com um churrasco belíssimo, um churrasco muito bom, com uma picanha, um filé, tinha tudo costela, tinha linguiça, foi maravilhoso. Aí aproveitei muito com minha filhada também, a filha da minha irmã, brinquei muito com ela, aí fizemos muita bagunça também. E a semana tranquila. Resumo é sofrimento. Sábado eu celebrei na comunidade da minha paróquia, na comunidade Santa Rita, uma paróquia aí que está uma comunidade, uma capela que estão reformando e tudo. A gente celebrou até do lado de fora, celebrei missa do Dia das Mães. No domingo celebrei outra vez o Dia das Mães, aí sim na paróquia São Pedro de Alcântara, na missa das 7h30. Aí foi só minha mãe. No dia anterior eu tinha ido meus padrinhos e tudo. E na semana eu tive a graça ainda de celebrar na quinta-feira, festa de Nossa Senhora de Fátima. Tive a alegria de celebrar por primeira vez na paróquia, onde eu fui batizado, né? Tirei até a foto da pia batismal, beijei a pia batismal, ali que eu recebi a graça do sacramento do batismo, né? A primeira e grande graça, dali brota todo até o sacerdócio, que hoje tenho. Então, dali começou tudo, né? Ali foram casados meus pais, ali foi batizado eu, minha irmã, não me recordo se meu irmão também foi batizado ali. Eu fui batizado no mesmo dia da minha irmã, por problemas aí de documentos que teve aí com meu pai, de registro de cartório, para depois, aí foi atrasado, eu fui batizado 2 anos depois, no mesmo dia com minha irmã. 28 de novembro de 82, já tem bastante aninhos. E aí tive a graça de celebrar aí, junto com os amigos, família, que até mandou alô pro tio Fernando, tia Sueli, a Nani, a Franciane, a Flavinha. Estava aí com os bebezinhos aí de 2, vai fazer 3 meses agora, esse mês. E foi bem bonita a experiência. Meus padrinhos de batismo estavam aí, também na missa. Foi uma bonita experiência. Isso foi na quinta, e na sexta já retornamos para bastante trabalho. Mas eu vou deixar essa parte para daqui a pouco. O Padre Renan, não sei, quer complementar como foi sua semana. Sim, claro. Na verdade, na semana, além das atividades ordinárias que a gente tem sempre, né, de formação, uma formação aqui, um encontro lá de direção espiritual, de sacramentos, mas foi a preparação para o nosso grande evento que já tínhamos pré-anunciado para vocês, o evento do Family Day. Eu digo preparação porque junto com o Family Day eu tive o encontro de um grupo de jovens. Estamos com um grupo de jovens em uma introdução, né, um conhecimento da nossa espiritualidade do movimento Reino Christi. Grupo de jovens que vem alguns de Curitiba e região, né, e a Débora que é de Contenda, né, por isso Curitiba e região. E depois também o grupo de jovens de Joinville. Eu estou acompanhando esse grupo misto, digamos, né? Seja de cidade, seja de sexo também, masculino e feminino, meninos e meninas, Curitiba e Joinville.
E tivemos um encontro de preparação para o Family Day, porque esses jovens vieram para o Family Day para fazer apostolado, vieram para trabalhar. Foi muito bonito contar com eles. Então toda semana foi essa preparação para o nosso Family Day, organização. Também pude reunir as famílias de vocacionados de Joinville e alguma de Curitiba também. As famílias também vieram para um apostolado do Family Day. Famílias, a gente agradece de coração, né? Às vezes nós vemos, vocês estão vendo aí, estão perguntando para o Padre Felipe, para mim e para outros casais que a gente vai mencionar aqui, que trabalham nas redes sociais. O que é isso do Family Day? Não fui convidado, não me falaram nada. A gente vê só o que aparece, né? As fotos, todo mundo sorrindo, mas por trás tem uma preparação muito exaustiva, né? Por trás tem pessoas que estão dedicando o seu tempo, seu esforço, sua vida familiar, sacrificando também. Os pais e seminaristas vieram aqui e não estiveram com seus filhos para poder dedicar-se à limpeza da casa, à preparação, à comida. Eu lá em Joinville fui visitar o CI Católico Recanto dos Anjos, é um CI católico que tem em Joinville, um centro de educação infantil, crianças de 0 a 5 anos, católico. E os capelães são os padres legionários de Cristo. Nossa congregação ali foi nomeada pelo bispo, né, como capelães desse CI. Então, obviamente, a gente quer, com a graça de Deus, que não seja só um CI, que futuramente seja um colégio, mas por agora é o que a gente pode, né, um CI. Desse CI eu fui buscar os brinquedos para as crianças. Também agradeço muito ao Ricardo, à Renata, que são os donos ali do CI, pela caridade de emprestar todas as caixas de brinquedos que pudemos trazer para o nosso Family Day. Então, durante a minha semana foi isso, foi preparar o Family Day. Eu não quero me adiantar no Family Day, porque prefiro deixar o Padre Felipe comentar todas as graças desses dias, né? Vamos começar já. Foi, então, portanto, preparar, né, os brinquedos, os jovens que ajudaram a cuidar das crianças e as famílias que vieram com a questão da limpeza e sobretudo da cozinha. Então, e dado que o Padre Felipe me permitiu adiantar, então foi intensíssimo, cansadíssimo, mas sabe aquele cansaço de mãe e de pai, que você, ouvinte, que é mãe, que é pai, pode experimentar todos os dias, todas as semanas, que é um cansaço físico muito grande, mas a satisfação de poder ver que seus filhos estão crescendo, estão sendo apoiados, estão sendo educados na fé, nas virtudes e, sobretudo, recebendo muito amor e carinho, apesar de que a mãe e o pai se cansam, mas não cansam de amar. Pois mais ou menos esse é o que eu resumo do nosso Family Day. Cansaço, entrega, dificuldades, né? E quantos vão vir? E será que esse número mesmo? Ou será que vai vir alguém que ao final não tinha certeza se veio ou não? E veio, e a comida, e as brincadeiras, e um monte de crianças que estão esperando, e quem que vai fazer tudo? Bendito seja Deus, é muito cansado, mas poder terminar e dizer, teve muito amor, teve muita entrega, teve muita doação, isso foi maravilhoso. Isso de minha parte, de nossa parte aqui dos padres, das famílias que estiveram nos bastidores, né? Que não aparecem, mas que fica aqui a minha gratidão por toda a entrega, toda a doação dos jovens também, né? Toda a entrega, toda a doação, todo o cansaço. Me lembro, por exemplo, posso comentar aqui da Débora, que falou para mim, padre, eu não sou muito bom para criança, mas o que precisar de mim pode contar comigo, né? E fez super bem o trabalho, né? Tanto que ela veio comigo e falou, nossa, padre, não é tão complicado, né? E a criança veio comigo e depois falou, tia, você é legal, gostei de você. Então, foi muito bonito a entrega dos jovens também, né? Em algum momento, alguns deles queriam escapar um pouquinho para descansar e jogar uma sinuca, e o Padre Renan, com toda a sua chatice, disse, gente, tem um pouquinho de trabalho, vamos deixar a sinuca para depois, vamos trabalhar. E eles falaram, tudo bem, padre, a gente está aqui para isso. Então foi muito bonito realmente ver essa entrega, essa doação. Isso, como eu falei, de nossa parte. Da parte das famílias, pois realmente é maravilhoso para mim, eu como sacerdote, poder ver que existem famílias que são a esperança da igreja, famílias com essa espiritualidade, com essa abertura à vida, com essa entrega, essa doação, esse amor,
essa dedicação aos filhos, essas mães que se entregam plenamente aos seus filhos, esses pais que se entregam plenamente aos seus filhos, às suas esposas, à sua família. É uma luta, é um sacrifício, é um desafio, é ir contra as correntes do mundo, é ir contra as modas do mundo, mas nos sentimos todos muito apoiados, porque uns ajudam os outros no seu testemunho. Famílias que vivem o que Deus sempre pediu da nossa família, da nossa igreja, famílias que são abertas à vida, mães que se doam, pais que se doam, educando seus filhos na fé, nas virtudes, crianças que brincam, que conversam, que veem os padres, a fé, a religião, a missa, a igreja, com toda a simplicidade, com alegria. Padre, o senhor vai celebrar a missa? Vou. Por quê? Você gosta? Não tem coisa melhor do que a missa. Você escutar isso de uma criança de 8 anos, 9 anos, meu, é uma satisfação imensa. E foi isso o que a gente viu em todos os momentos aqui no nosso Family Day, né? Sem dúvida, o que mais ajuda é ver que tem famílias que estão na mesma sintonia que você, e isso é maravilhoso. Então, famílias ouvintes do nosso podcast Católico Você Sabia, o nosso muito obrigado e, sobretudo, sintam-se muito apoiados, muito fortalecidos também, né? Não quis entrar em detalhes, Padre Felipe, quer entrar em algum detalhe? Eu não quis citar nomes também, por quê? Porque eu acho que é injusto, eu acho que é injusto você citar alguns e outros não, né? Mas vocês podem ver aí nas redes sociais do Padre Felipe, nas minhas, em outras redes sociais de pais, de familiares que trabalham com isso, né, nessa era digital. Vocês podem ver como foi maravilhoso, como tinha muita gente querida, muita gente muito influente nesse mundo digital também e nesse mundo de redes sociais, de família, de valores da fé, da mulher, do marido. Vocês podem ver aí como tinha muita gente aqui. Mas eu não quero citar nomes porque acho que é injusto, porque todos os que vieram de alguma forma ou de outra são um testemunho, né? Um casal aqui próximo de nós que está a mulher está grávida de acho que 3 meses, o seu primeiro filho, né? Também é uma satisfação enorme poder ver eles ali, né? Casais que estavam talvez que eu não via faz muito tempo, que eu conheci como jovem, né? Esse sim eu tenho que citar, porque eu conheci como jovem, por exemplo, a Carol Garcia, a Teresa Mello, né? Que às vezes eu conheci como jovens aqui que estavam próximas de nós e que as circunstâncias de tempos e lugares fizeram que nos afastássemos e, no entanto, nos encontramos aqui no Family Day, as duas já mães, né? A Carol, mãe já de 3, e a Teresa grávida do segundo agora, né? Então é uma satisfação imensa e essa foi a maravilha, a riqueza do Family Day. Desculpe se não cito outros, porque eu não quero ser injusto também, deixando ninguém de fora, né? O entretenimento santificante vai ser um pouquinho largo hoje, porque realmente temos muito que falar do que foi esse fim de semana, e foi realmente para nós não digo uma surpresa, né? Mas uma alegria muito grande, uma alegria poder estar unidos com todas essas pessoas, gente que realmente fez todo um sacrifício de vir de longe, gente que eu nem sabia quem era, nem conhecia, aí de repente agora que eu estou vendo o pessoal meio que compartilhando e vendo nomes e tal, gente que e vivendo muito naturalmente, né, esses dias, né, com as pessoas, com seus filhos, tudo, né, eu estava até vendo aqui agora uma mensagem aqui, teve gente que viajou 2.000 quilômetros de carro só para vir para o encontro, sabia. Outros que vieram de avião e tudo, então foi uma alegria muito grande, né? E ver a convivência entre eles, desde o sábado, algumas famílias que já chegaram antes, teve uma família que chegou quinta e foi embora hoje, terça-feira, eu vou deixar assim um alô para eles, porque foi uns dias muito bonitos com seus filhos, né? Foi uma alegria para mim muito grande, o André e a Suzana aí também, de Brasília. Tiveram todos esses dias aqui conosco, aqui convivendo bastante com os seminaristas menores também, todas as comidas com eles, eu fiquei muito feliz, as crianças muito bonitas, muito engraçadas, foi muito especial também com eles, mas todos, né? E também quero deixar realmente meu agradecimento, né, a todos que estiveram por trás de tudo isso, também, pois, aqui, claro, o Rafa e o Vini, que pois até nas condições difíceis até ficaram aqui no seminário também esses dias, mas também que pois trabalharam bastante, a gente vinha a peteca assim, via o abacaxi, a gente jogava para eles, mas tudo saiu conforme pois essa vontade de Deus também, e uma grande alegria, né? Desde o sábado tivemos o super churrasco aí do Broadback aí, com sua masterclass aí, um entrecô delicioso aí,
Foi aprovado Foi então, super né? aprovado por todas as famílias que vieram. E já desde aí pois, tivemos a oportunidade de comentar com... Eram poucos os que vieram, porque era realmente um grupo mais desses amigos deles que organizaram e tudo. Mas aí comentamos um pouco sobre o Reino Cristo pequeno, para esse pequeno grupo. Temos que organizar outras coisas agora, o pós, né, encontro, pois tem muita coisa que fazer, mas foi, eu creio que uma experiência incrível de poder conhecer, acompanhar, conviver, a celebração da missa que tivemos com 3 primeiras comunhões, um batizado, foram muitas graças de Deus, né, nesses dias. E realmente aqui é um momento mais, sobretudo, para agradecer todos que estiveram por trás, todos aqueles que vieram, todos que pois, fizeram todo o seu esforço para estar aqui presente, né? Que vieram de longe, que fizeram muita coisa também. E agradecemos também, pois, aí cada um que sabe tudo aquilo que colocaram nesse momento, nesse encontro, para poder fazer possível também essa convivência e tudo. E, pois, né? Pois é isso, né? Acredito que uma que palavrinha falar. também, acho que uma palavrinha também importante a todos aqueles que nos escrevem falando, padre, no próximo eu quero ir, padre, quando vai ser o próximo, padre? Pois olha, tá tudo meio incerto agora, né? Meio incerto por vários motivos. Eu acho que o motivo é o espaço físico, o motivo é todo o tema da pandemia, né? O motivo são as famílias que vêm de longe, que de repente a gente, né, obviamente se vem uma família de longe, eles têm que buscar hospedagem, buscar lugar. Enfim, muitas pessoas falaram, padre, mas como que não abriram esse convite? Pois olha que sem abrir vieram tantos que não tínhamos espaço, pois imagina se tivéssemos aberto o convite, né? Então, isso é uma alegria. Eu estava comentando com uma das famílias que preparou o almoço, o café, o jantar do domingo, que foi um dia mais intenso, né? No domingo que tinha muita gente, graças a Deus. E sim, tenho que confessar aqui, é algo que os pares legionários estávamos aqui conversando com certa dor de cabeça, né, no dia, porque não tínhamos a certeza do número exato. Tínhamos uma margem por cima, por baixo, né? E aí eu fui lá pedir uma desculpa para o pessoal, as famílias que vieram de Joinville para preparar o almoço, né? Pedi uma desculpa, falei, olha, é complicado, me perdoe e tal. E essa foi a resposta magnífica do Jorge, né? O Jorge, que é uma pessoa muito sensata, ele disse assim, padre, isso acontece porque todo mundo quer viver essa experiência devido à sociedade que nós estamos vivendo. Se vocês abrem um convite assim, todo mundo vai querer vir, porque hoje na sociedade não encontramos esse ambiente que as famílias estão encontrando aqui no Family Day, né? Então, e essa é uma verdade, né? Ou seja, o mundo está como está, é muito difícil a sociedade, depois a pandemia complicou ainda mais, falta de espiritualidade, falta de formação, falta de liturgia, falta de um espaço recreativo seguro e sadio para as crianças. E quando tudo isso se oferece no encontro, pois claro que todo mundo quer vir, né? Então ficou um pouquinho complicado. É difícil poder já desde agora dizer para vocês como e quando vai ser o próximo encontro, se vai ser aberto, se não vai ser, é muito complicado. Tenham-nos paciência, mas esperemos que também se sintam todas as famílias acolhidas, apoiadas, contem com o nosso apoio, nossa oração, tudo que precisarem, alguma visita, alguma questão que precisarem do serviço ministerial sacerdotal, né? Como sabem, o Padre Felipe está aqui em Curitiba, eu estou em Joinville, região. Contem com nossa oração, contem com nosso apoio e estamos aqui pelas famílias, por vocês, porque eu acredito muito que a família é a esperança da nossa igreja, da nossa sociedade. É difícil então falar do próximo evento, mas fica aí uma palavrinha para quem também está perguntando sobre essa situação que causou pelo tema das redes sociais, né? Não temos como esconder essa realidade. Não fizemos escondidos, sim, tínhamos que limitar, pois algumas pessoas já... eu convidei as pessoas que estão mais próximas a mim, que eu tenho visitado, que eu conheço mais ou menos, né? Não fizemos o convite aberto para toda a Curitiba, seria impossível, até mesmo tivemos dificuldades com banheiros, com coisa, né? Porque é um seminário, é um espaço pois, fechado em si, e também pois,
aí mais ou menos, né, respeitando a distância e todas essas coisas, então não tínhamos muito espaço para trazer toda a Curitiba aqui para cá, né, mas e sim, algumas pessoas já nos últimos dias, assim, pois na sexta, no sábado ainda que não tem lugar ainda, eu falei, pois não tem, na verdade não tem lugar já há muitos dias, mas pois fizemos o que foi possível, não queríamos deixar, claro, ninguém de fora, no final ficaram uma que outras famílias, assim, no último, mas aqui já não estava nem para alterar nada e nem convidar mais pessoas, na verdade, né, eu convidei, como eu falei, as pessoas que estão mais próximas, que vêm mais... participam mais das celebrações, das missas, então, e um pouco nessa realidade desse estilo de famílias e tudo, então, realmente não era aberto e não era aberto, né? Porque havia uma limitação, né? Mas vamos lá, eu creio que já são 20 minutos de entretenimento santificante. Hoje o tema vai ser curto, o padre preparou um teminha curto para fechar um pouco o tema dos sacramentos. E eu falei, pois prepara um curto, que também ele estava já meio apurado com o tempo, mas pois, pelo menos para não deixar a oportunidade também de compartilhar com vocês isso, talvez pois aqueles que acompanham mais a realidade do podcast, do tema do podcast, pois sim, foi um tema mais longo hoje, mas aí, pois, espero que seja de ajuda para todos vocês, que a gente tenha, pois, muita esperança na família, de ajudar essa realidade familiar e de tudo bem que através até das redes sociais se está chegando a muitas pessoas, né? Essa realidade dessa esperança na família se fazer real também hoje aqui, né? Mas vamos lá, parece que é todo seu. Hoje, então, não vou falar nada diretamente relacionado ao tema da família, mas fica aí o convite, né? Não sei, 2022, 2023, você conhece alguém que de repente nos pode patrocinar ou nos pode ajudar ou organizar um evento, não sei, a nível regional, sul, a nível nacional, uma espécie de Congresso da Família, Congresso Nacional da Família. Vamos lá, né? Tá aí o desafio e a pergunta. Sei que você vai estar pensando no tema que eu vou falar agora, mas se quiser também pensar nessa pergunta que eu deixo, a gente pode discutir. Envia sua mensagem, seu comentário, sua sugestão. Quem sabe aí esses Family Day que estamos organizando pode ser também uma inspiração para o Congresso da Família aqui no Brasil. Seria muito bom, né? Mas vamos lá então entrar no tema sacramentais. Como o Padre Felipe disse, fechando a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica. Você, ouvinte do podcast Católico Se Sabia, já tem o seu Catecismo da Igreja Católica, já conhece as 4 partes, graças a Deus. Espero estar ajudando, não a aprofundar muito, porque isso requer mais tempo, mas pelo menos a conhecer, a ver como a sua fé está aí, né, nesse livrinho. Olha, e deixa eu fazer um parênteses aqui, propaganda, porque faz pouco tempo que eu descobri, né? Tem até o aplicativo do Catecismo da Igreja Católica grátis, para quem não quer pagar o Catecismo da Igreja Católica, não quer gastar, não sei, R$20, 22, 24 reais que custou o Catecismo da Igreja Católica, está o aplicativo no seu telefone grátis para baixar. Eu descobri hoje também, não sabia. Eu descobri tem umas semaninhas, mas no meu telefone, não sei o que tá, do Xiaomi aí, os chineses aí conquistando tudo, mas fica depois com a letra meio rosa, transparente, não dá para ver nada. Mas no tablet eu baixei um tempo, mas ainda nem usei direito, mas está muito bom. É o catecismo inteiro, cheio de links, índice breve, índice alongado, tema analítico para buscar os temas. Então, realmente, só não lê, não busca, não conhece o catecismo quem não quer. Porque se você está ouvindo esse podcast, você tem pelo menos um celular, um computador que poderia baixar. Então, pois aí está. E está todo o catecismo ali. O Vaticano nos vai dar agora uma comissão, porque a gente já fez propaganda do super aplicativo, mas serve também para o seu conhecimento, sua formação, seu estudo, sua leitura, né? Então, efetivamente está muito completo, o Padre me mostrou agora. E você, ou fisicamente, vai ver no seu livro, ou virtualmente, digitalmente, vai ver no aplicativo. E o catecismo tem aquelas 4 partes, né? Que você, com certeza, ouvinte assíduo do Católico Se Sabia, já conhece e já sabe. Primeira parte, o creio. Segunda parte, liturgia e sacramentos. Terceira parte, os mandamentos. E quarta parte, a oração. Então, nós... eu dizia que estávamos terminando no encontro passado, no podcast passado, a segunda parte, liturgia, e depois vimos os 7 sacramentos de modo muito rápido. Porém, tem uma partezinha conclusiva da segunda parte, que são os sacramentais,
que é brevemente o que eu quero citar agora. Brevemente não porque eu vou resumir muito, mas porque realmente é breve o que está ali no catecismo, né? Então, o que são sacramentais? Diz o número 1667 do catecismo. Estes são sinais sagrados por meio dos quais... Oh, que maravilha, a gente começou a tratar o tema e o galo já cantou, tá vendo só? Metade, então Mas, metade do então tempo. estamos bem, metade do tempo. Significa que o entretenimento santificante hoje foi falar da família, né? Então a gente falou da família, do Família Day, agora entrando no tema. 1667 do Catecismo. Estes, sacramentais, são sinais sagrados por meio dos quais se significam e se obtêm, pela oração da Igreja, efeitos, principalmente de ordem espiritual. Então, sacramentais são sinais sagrados pelos quais se obtêm efeitos espirituais. Sacramentos são instituídos por Cristo. Sacramentais são instituídos pela Igreja e preparam a graça que nós recebemos no sacramento. Preparam o indivíduo, o sujeito, para poder receber essa graça que nos vem depois com os sacramentos. Então, é isso assim que o catecismo define os sacramentais. Como vem, é muito próximo um sacramento e um sacramental. Sinais sagrados, todos são sinais, mas a diferença a gente vai falar um pouquinho depois, né? Traços característicos dos sacramentais. Quais são as principais características do que é um sacramental? Primeiro, como eu falei, são instituídos pela Igreja, enquanto que um sacramento é instituído por Cristo. E são instituídos pela Igreja com vistas à santificação de certos ministérios da mesma Igreja, de certos estados de vida, circunstâncias muito variadas da vida cristã, bem como o uso de coisas úteis ao homem no culto a Deus, no seu serviço a Deus. Então, obviamente, temos que ter diversas discernimento pastoral para poder ver, até de acordo, o catecismo fala aqui, né, até de acordo com as necessidades, a cultura, a história própria de cada povo ou de cada região, pode ter um sacramental diferente do outro, né? Isso obviamente vai depender aí do bispo ou dos padres para poder aprovar essas devoções que também fazem parte do sacramental, as devoções populares, o catecismo fala disso também. Formas dos sacramentais, então tá, padre, são sinais, mas quantos são, quais são? Pois são inúmeros. Os sacramentais são sinais sagrados, como foi dito. São classificados em dois tipos. Objetos, então aqui nos objetos entra medalha, crucifixo, rosário, escapulário, etc., né? E orações, então objetos e orações. Nas orações entra bênçãos, e bênçãos pode ser bênçãos de alimento, de lugares, de carros, de imagens, de máquinas, de instrumentos, de tudo. E depois das bênçãos, consagrações. Então, igreja, objetos litúrgicos, né? E, finalmente, exorcismos, que também são uma espécie de bênçãos com finalidade de expulsar o espírito maligno. Então, dois tipos, objetos e orações. E dentro das orações temos bênçãos, consagrações e exorcismo. Então, como podem ver, o número dos sacramentais é muito grande. À medida em que se diversificam as situações da vida moderna, a Igreja também diversifica e aumenta as suas orações. Pois, olha que frase tão bonita, nada é profano na vida do homem. Nada é profano na vida do homem. Se tudo é graça, tudo é dado por Deus, então o homem deve santificar também as realidades humanas e mundanas, chamamos assim mundano, que vem do mundo, né? Diz a Sacrosanctum Concilium, no número 61. Quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. Ou seja, você não tem nada que não pode ser usado para a glória de Deus e para a santificação do homem. E, obviamente, estamos falando de coisas lícitas, um pecado sempre intrinsecamente maligno, né? Então, entre os sacramentais figuram, em primeiro lugar, as bênçãos, como foi falado, né? De pessoas, de mesas, de objetos, de lugares. E diz o número 1673 do Catecismo da Igreja Católica.
Quando a igreja pede publicamente com autoridade em nome de Jesus Cristo que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno, fala-se de exorcismo. É uma espécie de bênção também, uma espécie de oração, mas que a igreja, com a sua autoridade dada por Jesus Cristo, quer expulsar ou prevenir, proteger contra a ação do maligno. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um padre com permissão do bispo, mas existe um exorcismo chamado de forma simples, que é o exorcismo que se faz no batismo. O padre Felipe fez um batismo, celebrou um batismo agora no domingo, e a gente viu ali, nós estávamos presentes nessa celebração, que tem um rito que é do exorcismo, que é para proteger e para livrar do poder do mal a pessoa que está sendo batizada. É um exorcismo simples, que no batismo se tem, mas o exorcismo chamado grande exorcismo só pode ser feito com permissão do bispo, são os padres exorcistas, nomeados pelo bispo. E depois o catecismo cita também uma parte no final já desse tema sobre a religiosidade popular. Exemplifica o que foi dito anteriormente, portanto, esse tema da religiosidade popular, ou seja, não há uso de coisas materiais que não possa ser dirigido à santificação do homem e louvor a Deus. Religiosidade popular, o catecismo vai falar sobre uso de medalhas, de crucifixo, de correntinha, de escapulário, de imagens sagradas, da via sacra, de tudo, de peregrinação, de danças religiosas, do Santo Rosário, tudo o que serve para santificar o homem e dar louvor a Deus. Isso também é um sacramental. Então, o número 1674 fala sobre a religiosidade popular. O sentimento religioso do povo cristão, desde sempre, encontrou a sua expressão em variadas formas de piedade que rodeiam a vida sacramental da igreja. E cita depois os exemplos, esses que eu já falei. Essas manifestações são um prolongamento da vida litúrgica da igreja, mas não a substituem. É importantíssimo entender que a liturgia é ação sagrada, mas um prolongamento dessa ação sagrada prepara o homem para receber essa graça e, portanto, as bênçãos e os objetos de devoção popular que o homem quer usar. Conclusão desse tema dos sacramentais, antes finalmente da gente concluir com as exéquias, que também são um culto que aproxima o homem a Deus, mas já na sua última hora. Conclusão do tema das exéquias, é preciso entender, isso é muito importante, muito importante. Eu, quando estava lendo isso, disse, esse tema temos que frisar bem, você ouvinte do Católico Se Sabia. É preciso entender que a eficácia santificadora dos sacramentais é diferente dos sacramentos. São sinais de graça. Então, um é instituído por Cristo, sacramentos, e sacramentais instituídos pela igreja. São sinais da graça, mas a eficácia santificadora dessa graça é diferente. Dos sacramentais, ela tem a sua força na oração da igreja e das disposições das pessoas que recebem ou que utiliza o sacramental. Essa eficácia é chamada pela igreja de ex opere operantis ecclesiae, ou seja, depende da fé e da devoção do ministro e do fiel, enquanto que no sacramento se chama ex opere operato, ou seja, é a ação de Cristo, que garante a eficácia do sacramento. O que a igreja quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu celebro um sacramento, a eficácia da graça que chega no fiel não depende da santidade do ministro ou do fiel. Claro que ajuda que a pessoa esteja mais santa ou menos santa, bem preparada, que tenha rezado bem antes para receber esse sacramento, Mas não é necessário para que essa graça chegue. Obviamente a necessidade é que a pessoa esteja em estado de graça. Mas não é necessário que seja a santa da sétima morada para receber a graça do sacramento. Um padre que está tristemente, numa situação de pecado e celebra um sacramento, o sacramento vale. Um sacramental é diferente. Diz aqui o catecismo, a graça do sacramental é ex opere operantis ecclesiae,
Ou seja, a sua eficácia da graça depende da santidade do ministro que está celebrando e também da disposição do fiel. Então, de nada vale você levar a sua correntinha aí para todos os lugares, rezando para Deus e para Nossa Senhora, se você vive em pecado, porque isso é um sacramental e a graça não chega se você não se dispõe a receber essa graça, né? Isso é importante também, porque não é ex opere operato como um sacramento, mas ex opere operantis ecclesiae, depende da oração da igreja, portanto de você fiel e de nós ministros sagrados. Ezequias, concluindo a segunda parte do catecismo, tem alguns números, poucos, falando também sobre as exéquias. O que são exéquias? São, número 1684, é uma celebração litúrgica da igreja. Se trata de poder viver essa realidade que todos passaremos, a morte, com um sentido cristão e com uma visão cristã da morte. Então o catecismo chama exéquias de uma celebração, e a finalidade dessa celebração é preparar e viver, né? Preparar não, porque já morreu, preparar no sentido da pessoa que está celebrando, né? Mas é viver com um sentido e com uma visão cristã a morte que todos passaremos, né? Todos os sacramentos, principalmente os da iniciação cristã, têm por finalidade a última Páscoa do cristão, que pela morte o faz entrar na vida do reino. E por isso o número 1681 conclui o tema das exéquias dizendo que o sentido cristão da morte, olha só o que estamos falando das exéquias, celebração cristã que nos faz viver a morte com o sentido cristão, ver a morte com o sentido cristão. O sentido cristão da morte é revelado à luz do mistério pascal, da morte e ressurreição de Cristo, em quem pomos a nossa única esperança. O cristão que morre em Cristo Jesus abandona esse corpo para ir morar junto do Senhor. Esse é o sentido cristão da morte, é uma passagem. Portanto, também chamamos sacramental a celebração das exéquias, porque é uma celebração litúrgica da igreja, é uma celebração de bênção, é uma celebração de preparação e de celebração, né, dessa passagem. Estamos celebrando com confiança, nós que estamos vivos e seguimos aqui nesse mundo, estamos celebrando com confiança essa passagem. São poucos números que falam ali sobre isso. E assim terminamos a segunda parte, agora sim, né? Agora sim terminamos, porque como eu falei, o tema dos sacramentais é muito breve. Sacramental, portanto, sinal sagrado que ajuda o homem fiel a poder viver mais unido a Deus, poder o homem buscar uma maior santificação e prestar um maior culto a Deus. Mas não são sinais por si só sagrados, eficazes da graça, e sim depende da santidade do ministro e do fiel que recebe, né? E são inúmeros, como já foi falado aqui ao longo desse programa. Padre, sobre as exéquias, perdão, vou interromper um pouquinho. Na realidade, padre, já só queria dizer, espero que tenha ajudado e que sim, chegamos de minha parte a uma conclusão breve, né? Espero que tenha ajudado, porque é um tema esse dos sacramentais que a gente pede muito, pessoas pedem muitas bênçãos, mas talvez não entendemos o que está por trás disso, né? Então é importante a gente entender, pessoas pedem muitos terços, correntinhas, medalhas, então o que é isso? Por que a igreja sacramental? São sinais que nos aproximam de Deus e nos santificam também, mas que depende um pouquinho da santidade do fiel e do ministro que está celebrando. Não são amuletos da sorte, né? Que às vezes as pessoas pensam, eu levo o escapulário e para me proteger, o tercinho no carro, né? O tercinho no carro, não vou ter nenhum acidente, então não. O tercinho tomara que seja para ser rezado, primeiro de tudo, né? E que seja para recordar constantemente a proteção de Cristo, de Maria na nossa vida, mas que é para recordar, sobretudo, a busca da oração, né? E fazer e rezar a oração e rezar o terço, né? Esse é o objetivo, né? E também, pois, identificarmos por aquilo que somos cristãos, somos católicos, né? Mas só queria fazer como um apartado, não é nenhum apartado, uma maior explicação um pouco sobre a importância das exéquias e também a correta celebração das exéquias, não tanto a celebração por causa dos ministros, dos sacerdotes, mas um pouco a visão que as pessoas muitas têm, e mais sobretudo compartilhar
pois uma postagem que o padre Gabriel Vilaverde fez faz pouco tempo, faz alguns dias, em relação pois, a alguma exéquia que houve faz pouco tempo de uma pessoa famosa por aí, que não foi realmente bem celebrada, né? Infelizmente foi pois, até havendo sacrilégio dentro dessa celebração e tudo, então é uma pena, não? Mas por uma visão deturpada que as pessoas têm sobre esse sacramental, também sobre essa graça desse sacramental que a igreja oferece às pessoas que faleceram. Mas ele comenta assim, né? Por causa de uma visão equivocada a respeito da igreja católica, muitos pensam que o padre tem a obrigação de celebrar missa por qualquer falecido, mas não. A missa católica existe para e somente para os católicos, né? Quem não buscou a missa durante a vida não tem necessidade de missa após a morte, né? Se você não vive como católico porque você, pois, já morto, não quer dar uma imagem de católico, não precisa, pois aí pode só enterrar ou chama qualquer outra coisa, qualquer outra fé que você compartilhava, não sei, não? Seria uma afronta à memória do próprio falecido, né? Porque talvez o falecido que nem queria aquilo e estão dando aquilo, né? Se ele não deixou talvez especificado que ele queria dessa maneira morrer, se ele não buscou a conversão nos últimos momentos de sua vida, pois eu creio que seria até em contra aquele desejo daquela pessoa, né? Mas também, sem contar, diz o padre, segue dizendo isso, sem contar que o Código de Direito Canônico afirma que devem ser privados de exéquias os apóstatas notórios, os hereges e os cismáticos, os que escolheram a cremação do corpo próprio por razões contrárias à fé cristã e os outros pecadores manifestos aos quais não se possam conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. E o que aconteceu, em grande parte, logo, quem quiser missa de sufrágio, busque a missa enquanto vivo e seja católico. Após a morte, não há mais tempo para se arrepender. Então, as exéquias é um sacramental. Mas se você já morreu em pecado, você morreu em pecado, né? As exéquias não vai salvar a alma. A exéquia é um sacramental. São graças que as pessoas, pois, o morto pode alcançar através da oração da igreja e dos fiéis, mas não é uma realidade que vai salvar. Não, a realidade do sacramento se recebe em vida, depois de morto, pois o máximo que vai poder receber são sacramentais, são orações, bênçãos, em pró dessa alma, se ela morreu em graça. Se ela morreu em pecado, já não há nada que fazer, né? Segundo pois, o entendimento da igreja em relação à morte de uma pessoa. Então, E o direito canônico, como o padre colocou, pois deixa muito expresso isso. As pessoas que pois, não vivem já de acordo com o que a igreja ensina, pois, que já estão apostatando, que já causaram cisma, pois elas não têm que receber, né? Então foi todo um tema aí, depois dessa pessoa famosa que pois, teve pois, toda essa situação aí de grande escândalo e pessoas que até receberam a Eucaristia de modo pecaminoso, sacrílego. Então é uma grande dor para a igreja ter que contemplar essa realidade, né? Então, pois, isso é importante talvez frisar. Eu gostei muito desse texto do padre, ele fala muito claramente essa verdade e claro, né, os sacerdotes, os pastores são os primeiros que têm que velar por essa realidade e infelizmente, pois, nesse sentido, pois, por um certo midiático ou o que seja. É claro, também não conhecemos os detalhes de como essa pessoa chegou a falecer, se ela pediu os sacramentos, se ela se converteu no final de sua vida, mas eu creio que muitas vezes essas coisas têm que ficar no âmbito privado da pessoa, da sua vida, e não querer fazer pois, um show disso, né? Uma atividade midiática em relação a isso. Mas para que sigamos pedindo pela igreja, pedindo pelos pastores e vivendo essas realidades da igreja de modo mais correto, não como a igreja espera de cada um de nós. Muito bem, acho que exemplificando também a gente sempre entende melhor e mais colocando um exemplo da nossa atualidade, e a gente poderia colocar mil exemplos de como
tristemente é mal celebrado, mal visto, mal entendido toda essa realidade dos sacramentos, sacramentais, enfim, né? Já explicamos também nos episódios passados sobre o sacramento e sobre a liturgia, como entendendo essa realidade tão rica da celebração, da salvação, da celebração da Páscoa, a gente entende por que tanta exigência da igreja de que o casamento seja celebrado na igreja e não num salão de festa ou na praia, ou num sítio. Entendemos por que tanta exigência da igreja em que esse negócio de bater palma e pulos e gritos e bateria, porque estamos celebrando a salvação, não é um show, uma festa pagã, mas a salvação. Então, aqui também é a mesma coisa, poder entender o que é um sacramental e que é uma celebração das exéquias, a gente pode entender por que a exigência da igreja desse cuidado que se deve ter. Então, fica aí o nosso comentário, o nosso exemplo. Muito obrigado de novo pela atenção. Espero que tenha ajudado. Fechamos então a segunda parte. Quando a gente for continuar com o catecismo, a gente já começa a entrar na terceira parte, que é aquilo que o cristão católico deve viver. Então já entendemos a celebração de toda essa nossa fé. Agora vamos passar para a vida, né? O que temos que viver, o tema dos mandamentos da moralidade, mas já fica para o próximo. Muito obrigado a todos, deixo o meu alô aqui a todas as famílias que estiverem envolvidas aqui de novo no tema do Family Day. Agradeço de coração todo o exemplo que dão e nos vemos na próxima, com a graça de Deus, na próxima semana. Fiquem agora com a minha bênção. Uma boa semana a todos, feliz festa de Pentecostes, né? Vivendo aí a preparação, essa novena de Pentecostes, preparando o nosso coração para viver e experimentar a graça do Espírito Santo com cada vez maior intensidade em nossas vidas. Ele é o artífice, nosso santificador, então o autor da nossa santificação. Então que seja, pois, essa preparação e que não seja só para a festa de Pentecostes, mas cada dia de nossa vida, clamando: vem Espírito Santo, ilumina-me, dá-me seus dons, dá-me suas graças, para que vivamos cada vez mais como verdadeiros, autênticos católicos, segundo a vontade do Senhor. Uma boa semana para todos novamente. Deus abençoe. Minhas orações e minha bênção.